pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula mostrarei como trabalhar com problemas mais industriais, sobretudo o problema de alocar funcionários em máquinas, ou seja, um problema de designação de tarefas ou atividades. Tudo isso, pessoal, modelado na linguagem GANs, sempre. Uma novidade nesta videoaula é a seguinte: mostrarei como importar os dados do Excel para otimizar em GANs, ok? E depois mostrarei, além de importar, como exportar de GANs para o Excel. E fecharemos a nossa aula. Então, qual que é o problema? Nós temos isso aqui, ó, M1 a M5, 5 máquinas. De 1 a 10, 10 operadores ou funcionários. Com a própria cronoanálise, pegamos os tempos médios do funcionário 1 ou do funcionário I em cada máquina, tá ok? Nós temos que olhar para este problema e pensar em duas coisas. Nenhuma máquina deve ficar ociosa, nós temos que colocar pelo menos uma pessoa em cada máquina. Só que nós temos 10 pessoas, logicamente 5 funcionários serão demitidos. Ou seja, temos que escolher os 5 melhores funcionários a serem contratados, visando ter um ganho máximo de produtividade, ou seja, um tempo mínimo de operação global. Então, como é que ficaria o nosso modelo matemático? Ficaria assim, lembrando-os sempre com rigor matemático pleno, bastante condensado. Nossos índices seriam I funcionários, no qual Izinho pertence ao conjunto Izão, e Izão tem estes elementos aqui. J máquina, J pertence ao Jotão, e o Jotão nós temos esses 5 elementos, representando a 5 máquinas. Parâmetro é toda informação numérica, ou de forma bem simplista, tudo que você consegue enxergar em termos de matrizes. E nós temos apenas uma informação aqui, ó, numérica, que é o tempo gasto pelo funcionário I na máquina J. Chama de matriz A e J, tá ok? Qual que é a nossa variável? Ou seja, o que eu quero enxergar de resposta após a otimização? Quero saber a seguinte coisa: x de j, alocar o funcionário I na máquina J, e depois saber quais funcionários serão demitidos, tá ok? O modelo ficaria assim, pessoal: minimizar o somatório de Izinho que pertence a Izão, somatório de J que pertence a Jotão, x de j vezes a IJ, ou seja, a função objetivo nos fornece o tempo total de gasto pelos funcionários nas máquinas. A primeira restrição é a seguinte, ó, é responder aquela primeira questão: tem que ser alocado um funcionário na máquina. Estou pensando em máquina, significa que em cada linha a máquina ficará constante, ou seja, vamos variar o índice I em toda a extensão do seu conjunto, varrendo todos os seus elementos, mantendo constante a nossa máquina, ou seja, em cada linha 1, 2, 3, 4, 5. Só esta restrição nos fornece 5. Só essa equação nos fornece 5 restrições. Muitos erraram na equação de baixo, ou seja, aqui não pode ser igual a 1. Por quê? Se você colocar na equação de baixo igual a 1, lembrando que estou mantendo constante aqui o funcionário, você está assegurando que todos os funcionários serão contratados ou alocados. Só que uma máquina só aceita um funcionário, ou seja, vai dar um conflito matemático, o modelo vai ficar inviável. Então basta mudar a equação para uma equação menor ou igual a 1, ou seja, o funcionário I pode ou não ser alocado. Ou seja, dessa forma nós temos o modelo prontinho. A novidade vem agora. Eu ensinei vocês a como construir os parâmetros dentro da linguagem GANs.
Lembrando que quando nós construímos os parâmetros dentro da linguagem GANs, a separação decimal tem que ser por ponto. Agora eu vou mostrar que o GANs pegará essas informações aqui, ó, do próprio Excel e vai otimizar. Ok, pessoal? Então o que nós faremos aqui, ó? Coloquei em forma de linhas 1, 2 a 10 os nossos funcionários, M1 até M5 as máquinas, e aqui eu coloquei os tempos gastos. Aqui tudo bem, vocês podem pôr vírgula, tá ok? Não vai interferir na otimização. Somente quando o parâmetro fica dentro da linguagem GANs, ou seja, repito, aqui dentro, que tem que ser por ponto, ok? O que eu fiz, pessoal? Dei nomes, chamei o arquivo de Opera e dei nomes a planilha, chamei de plan A. Só isso. Salvo em, tem que ser o Excel x.ls, não pode ser x.lsx, tá ok? Depois vocês vão vir aqui em meus documentos, na pasta GANSDIR, PRODDIR, e colar o arquivo Opera dentro dessa pasta, tá ok? É somente aqui que a linguagem GANs vai reconhecer que esse é um arquivo que será buscado, tá ok? Agora vamos modelar isso para ficar idêntico a essa forma aqui, tá ok? Vamos lá, set e funcionários, nós temos de 1 a 10 e J máquinas de 1 a 5. Vou colocar aqui uns comandos, options, decimals, duas casas, e um outro comando aqui, ó, linha 1, sem que eu quero ver todas as linhas de programação. Parâmetro. Antes eu mostrei como criar o parâmetro aqui dentro, né? Vou buscar, agora a linguagem vai buscar do Excel. Vai ficar assim, ó. Cifrão, call, gdx, xrw, ponto, exe, espaço, oper, xls, ou seja, oper é o nome da planilha, par igual a, que é a matriz, que é o nome da planilha que foi dado, rng igual a, pronto, exclamação. Agora continuando, o parâmetro na verdade vem aqui embaixo, tá, pessoal? Continuando, o primeiro comando é só para identificar, que a linguagem pode identificar que tem um arquivo Excel chamado Opera e uma plan chamado A. Então vamos agora, ó. Cifrão gdx in oper.gdx, cifrão loads A, que é nossa matriz, e cifrão gdxin. Acabou, pessoal. Estes são os comandos, ó, para que você possa importar os dados do Excel para otimizar, ou seja, não precisa escrever o parâmetro dentro da linguagem. Desta forma o GANs fica mais limpo, né? Fica mais fácil de você poder imprimir e por aí vai. A desvantagem é que você fica com mais arquivos para perder. Então vamos lá, variable z, tempo mínimo, e x e j, alocar o funcionário i na máquina j. Por enquanto trabalharemos como se fosse x e j maior ou igual a zero. Caso aconteça de ter valores fracionários, vamos mudar o domínio das variáveis para binário. Perfeito. Positive variable x, equation, função, cálculo da função objetivo, ponto e vírgula, função igual a z igual a e igual somatório de j x e j vezes a matriz AJ.
Detalhe, eu não coloquei de 1 a 5 aqui, só que eu descrevi na linguagem GANs como M1 até M5. Então muda aqui, ó, pessoal, senão terá erro de compilação. A próxima equação, tarefas J, restrição de que uma pessoa será alocado em cada máquina. Então, tarefas J, somatório de x de J é igual a 1, ponto e vírgula. E para encerrar, vou chamar aqui de pessoas e restrição de alocação de pessoas nas máquinas. Ou seja, esta restrição é aquela que vai definir que o funcionário pode ou não ser contratado. Pessoas e somatório de J, x e J menor ou igual a 1. Ok? Model aula 4 barra aula. Solve aula 4 usem LP minimize Z display z.l, ou seja, eu quero saber o valor ótimo da função objetivo. X.l, eu quero saber quais funcionários foram lá alocados nas máquinas, e x.m para identificar o dual. Antes de otimizar, pessoal, apenas que eu esqueci de colocar aqui esta matriz A pertence a quais índices? Eu não coloquei isso, então vai ficar assim, ó, matriz A e J, tá ok? Só isso. Bom, pessoal, agora nós podemos de fato otimizar. Vamos lá? Ou você clica em F9 ou simplesmente vem aqui e clica na opção Run Grants. Aqui otimizamos. Aqui nós temos o tempo mínimo 8,79 minutos. Aqui em Equations vocês podem verificar a quantidade de variáveis, ou seja, nós temos aqui ao todo 5 vezes 10, 50 variáveis, tá ok? Por isso que a função ficou tão grande. Tarefas, a forma que foi modelado, ou seja, tarefas em M1. Cada equação assegura que pelo menos uma pessoa será alocada de fato na máquina I, por exemplo. Em pessoas, a restrição de que a pessoa I, o funcionário I, pode ou não ser contratado. Aqui em Model Estatísticas, temos aqui o porte do modelo. Ele possui 151 variáveis não negativas, 16 linhas, 16 equações e 51 variáveis. Nós temos 5 vezes 10, que dá 50, mais a variável Z. Perfeito? Vamos aqui em Display. Z. Aqui nós temos o custo mínimo, 8,79 horas, por exemplo. E aqui a alocação. Funcionário 2, máquina 5. Funcionário 4, máquina 2. Funcionário 5, máquina 1. O funcionário 8, máquina 4. E o 9 na máquina 3. Esta é a solução ótima. O funcionário 1, o 3, o 6, o 7 e o 10 serão demitidos. E aqui o dual. Se o funcionário 1 fosse alocado na máquina 1, o custo, ou seja, a função objetivo, tempo, aumentaria em 2,02 minutos ou horas. Depende da unidade de medida aqui. Tá ok, pessoal? Para encerrar a aula, pessoal, a segunda novidade é os comandos para importar as informações da otimização, exportar para o GANs. Então são esses comandos aqui, pessoal. Executa um download oper, que é o nosso arquivo raiz, z.l, x.l, x.m. Da mesma forma que foi escrita no display. Execute
ponto gdx xrw.exe, arquivo oper, variável z.l, vai criar dentro do arquivo oper uma planilha que nessa planilha será alocado o valor da função objetivo. E a planilha eu chamei de tempo mínimo, tá, pessoal? Novamente o mesmo comando, só que var x.l no arquivo oper será na planilha alocação, teremos a solução ótima, ou seja, qual funcionário i a ser alocado na máquina j. E por fim, mesmo comando, só x.m. Aqui nós temos o dual, ok? Ao otimizar isso aqui, nós temos a linguagem vai rodar e agora está exportando os dados para o Excel. Vamos aqui no arquivo projdir, gansdir, abrir oper. O que nós temos aqui, pessoal? Tempo mínimo 8,79 minutos ou horas. Aqui é a alocação. Por que é legal exportar para o Excel? Para fazer gráficos ou relatórios mais gerenciais, tá ok? Lembrando que é a mesma informação do display. Funcionário 2, máquina 5, 4, máquina 2, o 5 na máquina 1, o 8 na máquina 4 e o 9 na máquina 3. E aqui nós temos o dual. Pegaremos aqui o dual da máquina 10. Se o operador 10 fosse alocado na máquina 5, por exemplo, a função objetivo, tempo, aumentaria em mais 2,75 minutos ou horas. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.